Bom, vamos lá. Nós vamos falar sobre a sentença no processo penal. Primeiramente, eu trouxe aí um conceito do Guilherme de Souza Nutti. A sentença em sentido estrito, porque se a gente falar em sentença em sentido lato, é toda e qualquer decisão. Mas em sentido estrito ou stricto sensu, é aquela que vai terminar o processo. É aquela que vai julgar o mérito. É aquela que vai efetivamente decidir se a pretensão punitiva do Estado é viável ou não. Em relação à natureza jurídica, a sentença ela é uma declaração que resulta de uma atividade jurisdicional. Ela faz ali surgir a manifestação de vontade do juiz frente ao livre convencimento motivado. Em relação à classificação, de forma mais simplória, porque alguns fazem outras formas, trazem outras formas de classificação das sentenças, nós temos a sentença condenatória e a sentença absolutória. Então, quando o juiz julga procedente a ação, é porque ele vai estar condenando o réu. Se ele julga improcedente a ação, é porque ele está absolvendo o réu. A sentença condenatória, ela se baseia nas hipóteses do artigo 387 do CPP. Artigo 387 do CPP vai trazer as hipóteses de condenação. Por sua vez, a sentença absolutória está no artigo 386 do CPP. E aí você vai ver que ela pode ser própria ou propriamente dita ou imprópria. A sentença absolutória própria é aquela em que o sujeito não sofre qualquer tipo de sanção. Já a sentença absolutória imprópria, ela vai fazer com que o sujeito, apesar de absolvido, sofra uma sanção penal, que é a medida de segurança. Então, nós temos dois tipos de sanção penal. Nós temos as penas e as medidas de segurança. Então, a medida de segurança é uma sanção penal, assim como a pena. Mas ela só é aplicável aos inimputáveis por doença mental e, excepcionalmente, aos semi-imputáveis por doença mental. Então, quando o juiz absolve de forma imprópria, quando ele verifica que houve um fato típico ilícito, mas não é culpável em razão desta doença mental, o juiz absolve, no caso da inimputabilidade, e aplica a medida de segurança. Em relação aos requisitos, o artigo 381, ele vai trazer o que deve conter na sentença. Então, primeiramente, tem que ter na sentença o nome das partes, ou, quando não é possível, alguma indicação de como ela pode ser identificada, uma exposição sucinta da acusação e da defesa. Esse item 2 do artigo 381, ele existe para que se comprove, pela própria publicidade dos atos processuais, que o juiz conhece o processo. Então, é através dessa exposição, ainda que sucinta, da acusação e da defesa, é que o juiz mostra que ele conhece o processo. O juiz também tem que indicar ali os motivos de fato e de direito em qual ele vai fundamentar sua decisão, os artigos de lei, súmulas e etc., que devem ser aplicadas,
o dispositivo e, ao final, a autenticação, que é a data e assinatura do magistrado. Então, como é que se divide a sentença? A sentença ela tem o relatório, tem a fundamentação, tem a conclusão e, na própria conclusão, a autenticidade. O relatório é o inciso 1 e 2, que é dispensado na sentença dos juizados especiais criminais, por conta do princípio da simplicidade. Nos incisos 3 e 4, a gente vai encontrar ali a motivação, a fundamentação, e, por fim, no inciso 5 e 6, a conclusão. É importante que a sentença seja precisa, clara, inteligível. Se não for claro o suficiente, se houver ali uma obscuridade, uma ambiguidade, uma contradição, uma omissão, a parte, antes de apelar da sentença, deve embargar de declaração, porque nós temos ali algo que precisa ser declarado, esclarecido pelo magistrado. Como é que você vai apelar de uma sentença que você não entendeu, ou que está faltando ali alguma informação, ou que está confusa? Em relação aos efeitos, quando o juiz profere a sentença, ele afasta da relação processual, ele se afasta, né, da relação processual, e aí ele não pode mais alterar a sua sentença, salvo em hipótese de erro material ou quando o embargo de declaração tiver o que a gente chama de efeito infringente. Aí ele pode ser que ali ele tenha que alterar a sentença em razão de uma contradição, em razão de uma ambiguidade, uma obscuridade. O juiz que profere a sentença não pode atuar, na verdade, na segunda instância, ainda que ele, por exemplo, tenha ali uma promoção para desembargador, ele fica impedido de julgar os recursos daquela sentença. Em relação ao princípio da correlação, é importante que haja uma relação entre a sentença e a acusação. Então, aquela máxima, né? Dei-me os fatos que eu lhe darei o direito. Então, o juiz precisa observar os fatos narrados na peça acusatória, e é importante que ele não faça ali uma decisão extra-petita, ultra-petita, sintra-petita, para não infringir este princípio. Isso por conta do próprio princípio da inércia. O magistrado ele é inerte, ele só funciona se for provocado. Ele foi provocado a analisar aquele fato, nem mais, nem menos. Entretanto, dois fenômenos podem acontecer e que não ferem o princípio da correlação, a gente vai ver por quê, que é o emendatio e o mutatio libelli. O emendatio libelli, ele não fere o princípio da correlação porque os fatos não mudam. Quando a peça acusatória narra os fatos e tipifica aquela conduta ali descrita, essa tipificação não vincula o juiz. Então, por exemplo, se o Ministério Público narra na denúncia uma subtração sem violência à pessoa, mas pede a condenação por roubo, o juiz pode perfeitamente condenar por furto, né? Porque o juiz não está vinculado à definição jurídica da acusação, e sim aos fatos ali narrados.
Por isso que não fere o princípio da correlação. O juiz pode, inclusive, reconhecer causas de aumento de pena, majorantes, qualificadoras, agravantes, que o Ministério Público não reconheceu, mas narrou nos fatos da petição exordial, da petição inicial, da peça acusatória. Bom, já a mutatio libelli, ela é diferente, porque na mutatio libelli, o próprio nome já diz, mutatio, mudou. Surgiram fatos novos que não estão na peça acusatória. Então, o Ministério Público, por exemplo, narrou ali uma subtração sem violência à pessoa. Durante o curso da ação, uma testemunha diz que viu quando o réu apontou uma faca na direção da vítima e subtraiu os seus pertences. A própria vítima também disse isso no seu depoimento em juízo. Acontece que na peça acusatória, no caso a denúncia, não constava ali essa hipótese, não constava ali este fato, é um fato novo. Então, o juiz, ele só vai poder condenar por roubo, diante desse novo fato, se a peça acusatória for aditada. Se, no caso, o Ministério Público aditar a denúncia, incluindo esse novo fato. Senão, vai ferir o princípio da correlação. Além disso, também será dado à defesa a oportunidade de contradizer este fato novo, senão vai ferir o princípio do contraditório. E se o Ministério Público se recusar a aditar essa denúncia para incluir esse fato novo, o juiz pode recorrer ao chefe do Ministério Público, que é o procurador-geral, seja da República, seja de Justiça, né, dependendo se é estadual ou federal. Mas se ainda assim não for aditada a peça acusatória, o juiz não vai poder condenar por roubo, por conta do princípio da correlação. Está lá no artigo 383, o emendatio libelli, e no 384 do CPP, o mutatio libelli. Em relação ao mutatio libelli, súmula 453 do STF diz que não se aplica à segunda instância o artigo 384 do CPP. Então, em sede de recurso, não é possível mutatio libelli. Só é possível emendatio, né? A segunda instância, ela pode alterar a tipificação. O que ela não pode é trazer um fato novo e alterar a tipificação com base nesse fato novo, porque não tem como ter contraditório em segunda instância para isso. Então, por isso que o STF, na súmula 453, veda mutatio libelli em segunda instância, em fase de recurso. Somente é possível o emendatio libelli. E se o Ministério Público pede a absolvição nas alegações finais? Porque o Ministério Público, ele não é só acusador, ele é o que a gente chama de custos legis, ou seja, ele é fiscal da lei. Ele não deixa de ser custos legis porque ele é autor numa ação penal. Não. Ele está ali para defender os interesses da sociedade. Quando ele oferece a denúncia, ele oferece a denúncia com base em indícios de autoria e materialidade. Em dúbio pro società, na dúvida ele denuncia. Mas durante o curso da ação, ele pode se convencer da inocência do réu e aí nas alegações finais ele pode
opinar ou pedir a absolvição. E aí a questão, o juiz poderia, mesmo assim, condenar? Essa é uma questão controvertida. Inclusive, recentemente, tivemos aí um informativo do STJ dizendo que o juiz pode, sim, condenar, mesmo diante de um pedido de absolvição do Ministério Público. O juiz não está vinculado ao opinio delicti do parquet, do Ministério Público. Então, o juiz pode perfeitamente ter se convencido da condenação e o Ministério Público não. São pessoas diferentes, cabeças diferentes, nada impede que o juiz condene, porque é ele que efetivamente profere a sentença. Outra parte, entretanto, defende que se o Ministério Público é o acusador e ele mesmo pede absolvição, feriria o princípio da correlação se o juiz condenasse. Então, para essa vertente, se o Ministério Público pede absolvição, o juiz tem que absolver, não tem outra opção. Bom, com isso, a gente fecha sentença no processo penal.